E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo, cara. E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E de repente você já deve ter visto algum queijo vegetal fermentado por aí, já deve ter até provado um queijo vegetal fermentado, mas ainda não se arriscou na sua cozinha a fazer algum tipo de fermentação numa base vegetal para que ela se torne um queijo vegetal, né? Então, se isso ainda não aconteceu, eu acho interessante você ter pelo menos ideia do que representa a fermentação em termos mais sensoriais, vamos dizer assim, antes de você começar. E isso para que você tenha uma maior chance de sucesso, tá? É só uma dica que eu vou deixar aqui para você e eu imagino que essa dica ela pode aumentar a probabilidade de você acertar logo de cara. Porque quando a gente fala de fermentação, né, só dessa maneira, assim, fermentação, isso envolve bastante coisa. Tá? É claro que, de uma maneira geral, estamos falando de uma transformação que vai acontecer em algum alimento por micro-organismos. Só que, olha só quão amplo, né, ou quão ampla acaba sendo essa definição. Né? E quando a gente fala de fermentação, existem grupos de micro-organismos que fermentam ou que transformam alimentos de maneira diferenciada e até produzindo alguns compostos bem diferentes. Por exemplo, o vinagre, ele é algo fermentado, tá? Só que ele é fermentado por um grupo de bactérias que produzem o chamado ácido acético, tá? Pode ter um queijo vegetal isso? Pode ter até, mas não é o principal sabor que a gente busca num queijo vegetal, né? Não é aquele gosto de vinagre, muito pelo contrário, é o gosto de queijo, né? E o queijo ele é fermentado por um outro grupo de bactérias, tá? Bactérias estas que produzem ácido lático. E o ácido lático e o ácido acético são ácidos orgânicos, mas eles são diferentes entre eles. E depois, por exemplo, o vinho também, ele é fermentado. Só que aí, na produção do vinho, pelo micro-organismo que consome aquele açúcar, né, para transformar a uva em vinho, já não é nem bactéria. Estamos falando de um fungo, né, que é uma levedura, na verdade. E essa levedura, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces uvarum, né, mesma nomes diferentes, né, para um mesmo micro-organismo, ela acaba transformando o açúcar em álcool, etanol, né, e gás carbônico principalmente, depois outros compostos. Mas o importante sempre é perceber qual é o principal componente que está sendo produzido pelo micro-organismo em questão. E no caso dos queijos, é o ácido lático, como eu falei, produzido por bactérias que são produtoras de ácido lático. E você já deve ter ouvido falar sobre lactobacillus, né? É um gênero de bactérias que produzem ácido lático também. Outros gêneros existem também, tipo lactococcus também produz e tal, mas enfim. O que é importante aqui é ácido lático, tá? E a ideia para que você tenha um maior sucesso na fermentação na sua casa é que você esteja já com esse tipo de gosto na sua cabeça, tá? Que você tenha ele na sua memória gustativa. Então, para isso acontecer, é interessante que você busque alguns alimentos que são fermentados, preferencialmente não pasteurizados, para que você possa então perceber o que é esse lático. Ele pode vir de vegetais lactofermentados, como é o caso do chucrute, por exemplo. E se você conseguir achar um chucrute não pasteurizado e lactofermentado, né, porque tem chucrute hoje em dia que é feito só com acidificante, mas achar um desse, fantástico, né? O que acaba tendo hoje em dia, está tendo um desenvolvimento maior de vegetais lactofermentados sendo vendido artesanalmente, né? Normalmente algumas feiras que acontecem assim de fim de semana e tal, que tem produtos mais artesanais, mais caseiros assim, acaba tendo esse tipo de fermentado. E uma vez que você tem um fermentado desse em mãos e consumir ele, prestando atenção naquele azedinho que vai estar ali, assim, a grande maioria desse sabor está sendo composto pelo ácido lático. Ou até mesmo um iogurte.
Se você tiver condições de achar um iogurte não pasteurizado, né, um iogurte com base vegetal não pasteurizado, também é interessante você perceber o que é esse ácido lático, porque depois, quando você for fermentar uma base vegetal, seja ela da castanha que for, ou enfim, né, do que você estiver fazendo, o importante é você acompanhar essa fermentação e ir provando para ver como que ela está desenvolvendo, né? Claro que muitas receitas acabam falando, tantas horas de fermentação, mas você se apegar a isso, pode ser que você erre, tá? Porque, ou por passar um pouco do ponto da fermentação, ou não chegar no ponto da fermentação. Por isso que o seu paladar, ele acaba sendo o melhor juiz, né, para você interromper depois dessa fermentação. Então, uma vez que você já tem esse gosto do ácido lático vivo, né, na cabeça, vívido na sua cabeça, você vai, na condução da fermentação do seu queijo vegetal, provando até o ponto que você percebe que aquele gosto ele está bem desenvolvido e está agradável para o seu paladar. Uma vez que isso aconteceu, essa massa vai para a geladeira e depois o processo segue, né? Aí você vai ter que formar isso daí num formato de queijo e tal, colocar para maturação, enfim, mas o importante é que você tenha já num primeiro momento uma noção de que gosto você vai esperar no seu queijo vegetal. Aí depois põe nos comentários aí se você ainda não fermentou um queijo vegetal em casa, se pelo menos esse gosto do ácido lático ele está bem vívido na sua cabeça. A gente continua nos comentários.